Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quantas vezes a gente esquece que o nosso culto não é só um domingo? Ou que o nosso culto precisa ser racional? Muitas vezes a gente se esquece, a gente se perde nessa questão. Dia após dia nós devemos prestar culto a Deus, mas a gente pensa que isso é muito fácil, de que no domingo a gente presta culto. Às vezes de qualquer jeito, às vezes nem presta realmente o culto. E durante a semana ainda é pior, porque a gente não está na igreja. Então, aí o culto se perde. Se perde nos dias, se perde na realização do trabalho, se perde na correria das tarefas, se perde em qualquer coisa. O culto racional que Deus espera que sejamos diferentes, sejamos novos, usados por Ele. O mundo vem tratar de diversas coisas. Você precisa de descanso? Não vai à igreja no domingo. Você precisa de paz. Então você não precisa ficar gastando horas e horas ajoelhado. O joelho dói. Você precisa de lazer. Por que você vai ficar enfornado no quarto lendo? Não faz sentido. E principalmente você não precisa ser diferente. Você precisa ser aceito. E isso envolve que eu faça aquilo que as pessoas querem, que eu me amolde aos padrões do mundo, que é o mais natural. A gente faz isso numa entrevista de emprego. Você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, sabe? Sei. Ou aprendo rápido. Eu me torno aquilo que ele quer que eu seja. Mesma coisa para amizades. Eu posso me tornar aquilo que as pessoas querem que eu seja. Assim eu sou aceito. E essa passagem vem dizer exatamente isso. Não é para ser dessa maneira. O culto racional de cada um de nós é viver de maneira diferente. É viver sabendo que Deus é o Rei, acima de todas as coisas, e de que Ele deve nos usar onde quer que vamos, para falar, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que Ele quer, para agir da maneira conforme Ele quer. Essa música ela trata exatamente disso. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrando o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me para aqui, até que não haja nada além do Senhor dentro de mim, para que eu possa ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, para que eu não me amolde ao plano desse mundo, para que meu culto seja racional. Amém, irmãos? Que nesta manhã cada um de nós possa cantar essa canção como uma oração, pedindo ao Senhor que nos use e nos encha, para que o nosso culto seja racional perante o presença dele. Os irmãos podem se levantar para cá conosco.
de nós possa reconhecer o motivo pelo qual nós existimos. Todos os dias somos chamados para dar louvor ao nosso Senhor. Carregamos o nome dele para onde quer que formos. As pessoas olham para nós e esperam ver Deus. Afinal, a gente se diz cristão, então não é nada menos do que o Cristo que as pessoas desejam ver em nós como nos enxergam. Muitas vezes, quando permitimos que o Senhor nos use, quando abrimos o nosso coração para que Ele nos sonde e faça em nós a vontade dele, são caminhos difíceis que nos perseguem, são caminhos muito complicados que vêm diante de nós. E é interessante porque mesmo assim nos é chamado para dar louvor ao nome dele, manter o nosso coração firme e agradecido ao Senhor, mesmo em tempos de calor, que a gente não aguenta muito. Reclamar não é assim. Ser grato ao Senhor por estar vivo hoje, por poder levar o nome dele, louvar a ele, por estar aqui esta manhã, é muito importante. Estar verdadeiramente aqui num ponto racional, dizendo que é só para adorar a Deus e fazer o nome dele grande. O motivo da nossa existência é esse: dar o louvor que ele devido. Por isso nós estamos aqui, nesse lugar, nesse dia, nesse planeta. Por isso nós somos trazidos à vida, para dar louvor e glórias ao nome do Senhor. Amém? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
Amém, glória a Deus. Eu estava pensando sobre a generosidade de Deus. Desde o início em que nós nos entregamos ao Senhor, o Evangelho é um Evangelho de graça, é um Evangelho de entrega, é um Evangelho de doação, é um Evangelho de repartir e de dividir. É ou não é? Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar isso. Jesus nos deu um mundo criado por Ele com perfeição, para que a gente pudesse desfrutar, lá Adão e Eva. E de lá para cá, Deus garantiu e proveu todas as coisas pelas quais nós necessitamos: salvação, livramento, provisão de alimento, entre outras coisas. Deus proveu todas as coisas. Só que nós temos muita dificuldade de entender esse ensinamento do Pai e praticar, porque muitas vezes Deus nos dá para que a gente divida e a gente retém aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes você tem facilidade de dar alimento para quem necessita, às vezes você tem facilidade de doar uma roupa para quem necessita, mas quando a gente entra na parte de ter a certeza da provisão de Deus nas questões financeiras da nossa vida, a gente fala: não, mas peraí, isso aí é outra coisa, não é o mesmo Deus. E Ele garante que se nós trouxermos à casa deles os nossos dízimos e as nossas ofertas, não é uma coisa ou outra, mas os dois, Ele abriria as janelas dos céus e derramaríamos sobre nós bênçãos sem medidas. É a palavra de Deus, e ela não muda e ela também não mente. Mas infelizmente nós temos dificuldade de fazer isso. E em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Sábio Salomão escreveu isso. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm, com medo de faltar, com medo de não ter o amanhã, retém o que deveria dar e cai na pobreza. Ou seja, ele sempre vive aquela vida sem o desenvolvimento financeiro, sem alcançar alguns sonhos, porque fica retendo. Não, mas e se faltar? Não, mas eu não posso. Quando na verdade muitas vezes Deus coloca nas nossas mãos para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. E nós precisamos aprender o dom de dizimar e ofertar. E antes de dizimar e ofertar, principalmente a nossa vida, porque às vezes nós fazemos isso de uma forma muito mecânica. Alguns irmãos, e às vezes eu me incluo nisso, temos dificuldade de separar o nosso dízimo e a nossa oferta para trazer à casa do Senhor, porque a gente acha que Deus não vai prover o amanhã. Olha só, nós achamos que Deus não vai prover o amanhã, e aí a gente retém, a gente guarda. Não, eu vou guardar aqui, porque se eu não guardar o dinheiro da conta de água ou de luz, como é que vai ser? Vai me faltar. E o Deus que o proveu hoje, Ele não vai prover o amanhã? Ele não conhece a sua necessidade e a minha? Deus tem me ensinado que eu preciso doar mais. Não só doar o dízimo e a oferta, mas também o meu tempo. Nós cantamos o primeiro hino que ele fala: usa-me, quebranta-me, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas não é verdade, porque nós escolhemos os dias de estar aqui, os dias de ofertar. Nós escolhemos quando fazer e como fazer. Infelizmente, esse cântico na nossa vida não é verdade. Enquanto nós cantávamos, eu pedia perdão ao Senhor pela nossa igreja. Claro que não são todos que se incluem nisso, mas quando eu canto usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar, eu estou à disposição de Deus 24 horas por dia. E nem sempre é assim. Então nós precisamos aprender a depender de Deus, a realmente entregar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado,
Nós te louvamos porque o Senhor é muito misericordioso, bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é fiel, o Senhor, mesmo conhecendo as teimosias do nosso coração, das nossas ações, o Senhor é muito paciente com cada um de nós, ó Pai. Nós às vezes demoramos muito para entender o Teu chamado, entender o Teu convite a uma entrega completa da nossa vida, das nossas finanças ao Senhor. E nós muitas vezes ainda queremos ter o controle. Não, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, quem é que vai pôr o pão na mesa? Quem põe o pão na nossa mesa é o Senhor. É o Senhor que nos dá a vida, o ar que respiramos. Mas como pessoas temos dificuldades muitas vezes de viver essa palavra, Senhor. Quero te pedir perdão pela Igreja de Monte Santo, que muitas vezes tem negligenciado numa entrega total e absoluta ao Senhor. Uma entrega, Senhor, da vida, do tempo, dos sonhos, uma entrega das finanças, uma entrega, Senhor, de tudo que o Senhor provê na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, quando achamos que somos dependentes ou somos quem tomam as decisões da nossa vida. Nos ajuda a verdadeiramente confiar no Deus poderoso que o Senhor é, no Deus provisor, no Deus que supre todas as nossas necessidades, no Deus que nos sustém todos os dias pela manhã, no Deus que nos livra de todo mal, no Deus que abre os nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a conhecermos o Senhor verdadeiramente e a praticar o dar e não reter, ó Deus. Nos ajuda verdadeiramente. Aquele irmão que neste momento está fazendo essa oração de pedir ao Senhor que liberte a mim e a cada um deles desse sentimento de reter, de autodependência, que nós possamos confiar no Senhor para viver uma vida que agrade ao Teu coração, ó Deus, e que honre ao Teu nome em todas as coisas. Desde já eu agradeço por cada irmão que tem ofertado, dizimado, que tem abençoado nos mantimentos. Louvado seja o Teu nome, porque não é mérito nosso, é graça do Senhor podermos fazer isso. É a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor continue a multiplicar e a suprir, e que os nossos olhos consigam enxergar que é o Senhor quem faz todas as coisas, que o nosso coração creia no Senhor em todo o tempo, e que tudo que for entregue aqui tenha um bom uso, seja feito usado para a glória e honra do Teu nome. É o que eu te peço nesta manhã e já agradeço, Senhor. Amém. Os irmãos podem trazer os dízimos e as ofertas enquanto nós vamos entoar mais um hino. Amém. Senhor.
hoje nós precisamos já estar cada vez mais perto do Senhor e que a nossa oração possa ser louvá-lo em qualquer circunstância. Amém? Eu tenho
se você pudesse escolher agora, né, de bate-pronto, Jesus dissesse para você assim, ó, você quer ser um grande comandante ou um escravo? O que você escolheria? Você quer ser um grande comandante ou um escravo? Você quer ser Você quer ser o dono de uma grande empresa? Muito rico, respeitado? Ou quer ser um funcionário da limpeza? O tio ou a tia da limpeza? Aí tem alguns que olham para mim e falam assim, o pastor está de pegadinha, né? Porque a coisa mais... Na teoria, né, nós vamos olhar e falar, não, a gente vai querer ser o comandante. A gente vai querer ser o dono da empresa. Mas como o pastor está de pegadinha, não, eu vou falar que eu quero ser o escravo. Que eu quero ser o tio ou a tia da limpeza. Né? Lembra que a gente cantou, né, a primeira música? Sonda-me, Senhor. Então você não adianta me enganar, não. Deus está sondando o seu coração e a sua mente. Você pode falar com a boca, pastor, eu quero ser escravo. Mas lá no coração, na mente, você fala, sou escravo nada, eu sou o comandante. Né? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história que vocês já conhecem de cor e salteado, né? Ela se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 5, e é uma história que vai falar sobre um grande comandante de um exército sírio. 2 Reis, capítulo 5. Pastor, que versículo? Capítulo 5, do 1 até o 19. 19, 17, vai. 19, sei lá. A gente vai indo. Capítulo 5. E a gente vai observar. É interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar nessas coisas, né? Às vezes, eu viro e mexo, eu fico pensando nessas coisas. Como que as vidas, elas se entrelaçam à medida que a gente vai vivendo, né? As coisas acontecem à medida que nós nos relacionamos. Deus faz com que vidas se encontrem nos lugares mais, sei lá, inesperados, né? Vidas se encontram em lugares inesperados para que possam viver experiências transformadoras. Nossa, bonito isso que eu falei, né? Ainda bem que está gravado. E quando a gente olha a vida desse homem, né, chamado Naamã. Naamã, cara, era um baita de um soldado, um comandante dos exércitos da Síria. 2 Reis, capítulo 5. Vai falar da história, de uma das histórias, né? São algumas histórias entrelaçadas. Você vai ter o Naamã, você vai ter o rei da Síria, você vai ter o rei de Israel, você vai ter uma serva, a mulher de Naamã, você vai ter o profeta Eliseu, você vai ter Geazi, você vai ter um monte de gente envolvida aí. Os servos de Naamã, tem um monte de gente envolvida. E eu acho muito legal essa interação de vidas e de histórias que Deus vai costurando para que a gente possa viver coisas que a gente nunca pensou que fosse acontecer, né? Eu, por exemplo, nunca pensei que eu fosse me tornar um pastor, que eu ia conhecer a Cláudia, né? E que iria pastorear uma igreja um dia. Mas Deus faz coisas que a gente não imagina, trabalha de formas que a gente não pensa. Quantos de vocês imaginariam que estariam aqui hoje? Em uma igreja cristã evangélica, ou nessa igreja específica, ou nesse dia? Quantos de vocês imaginariam que iam conhecer um ao outro, e que você um dia ia chamar esse outro de irmão, de irmã, que você iria desenvolver
um afeto por essa pessoa que está do seu lado, que você ia sentir falta de alguém que você olha, de repente não vê aqui hoje, você fala, poxa, está faltando o irmão, está faltando a irmã X. São formas de Deus trabalhar em nós e através de nós, construindo relacionamentos, construindo afetos, entrelaçando vidas, criando intimidade entre pessoas. E à medida que nós olhamos a vida do Naamã, às vezes a gente pode pensar, poxa, se de repente falou, eu queria ser um comandante lá, um dono de uma empresa, beleza, faz parte, não digo que esteja errado. O nosso sonho é conquistar algumas coisas nessa terra, é alcançar algumas posições de privilégio, é ter dinheiro para poder usar bem o dinheiro, para abençoar vidas e para abençoar nossa própria família. Faz parte de quem nós somos. Mas quando o nosso coração ele se dobra diante dessas coisas, aí fica uma vida mais complicada. Naamã era uma pessoa muito respeitada, um grande general, um grande comandante do exército da Síria, respeitado pelo rei da Síria. O rei da Síria tinha ele como alguém de muito reverência. Ele era alguém temido pelos outros exércitos, um general que venceu muitas batalhas, um homem muito rico. Um homem acostumado a tomar iniciativa, a ter o controle das coisas e das situações nas suas mãos. Era ele quem decidia quem vai, aonde vai, como vai, por que vai, quando a gente ataca, quando a gente defende. Quando as pessoas chegavam para ele, reverenciavam, porque ele era respeitado, ele era temido, ele era acostumado a ser homenageado por onde ele passava, e isso levava Naamã a ter um pensamento sobre ele mesmo melhor e maior do que ele realmente era, como a gente vê lá em Romanos no capítulo 12, verso 3, vai falar, olha, não pense de você além daquilo que você realmente é. Ou seja, não pensa que você é melhor do que os outros, não fica se achando melhor do que o A, B ou C. Mas Naamã, na situação em que ele se encontrava, era inevitável que o orgulho tomasse conta do coração daquele homem. O orgulho fazia parte de quem ele era, e as pessoas cada vez mais alimentavam aquele orgulho no coração do Naamã. Honrarias, reconhecimento, respeito, reverência, vitórias, conquistas. Ele tinha tudo isso. E muitas vezes a gente também vive a nossa vida achando que a gente tem tudo, De repente você tem um bom salário, você tem uma boa família, você tem as suas contas pagas, você é respeitado nos lugares aonde você vai, você de repente faz parte de uma comunidade, mas talvez você seja uma pessoa extremamente orgulhosa. E aí alguns vão falar, eu não, pastor. Aí já é o reconhecimento do orgulho. O fato de pensar que nós não somos orgulhosos já é o reconhecimento de que nós temos orgulho. Não, pastor, eu sou uma pessoa humilde, eu tenho orgulho da minha humildade, Ter orgulho da humildade já revela o quanto orgulhoso nós somos. Naamã tinha tudo, irmãos. Ele tinha inclusive problema. Ele tinha inclusive uma dificuldade muito grave. E que naquela época não tinha cura. Não tinham remédios, não tinham vacinas, não tinha nada para curar aquilo. Naamã tinha lepra.
E a lepra não tinha cura. A lepra era uma doença que afeta a pele e vai se espalhando por todo o corpo, vai apodrecendo a pele, a carne, os tecidos, e não tinha cura. E à medida que você era diagnosticado com lepra, você perdia tudo que você tinha, porque a lepra era contagiosa. E uma vez que você tinha lepra, você deveria ser isolado do convívio público. Fazia com que você perdesse a família, o respeito, as honrarias, as reverências, o respeito do rei. É o tipo da coisa que faz você, num momento tem tudo e no outro você não tem nada. E não tem cura. É uma sentença de morte. No povo de Israel, a lepra era reconhecida como a expressão externa do pecado. Que todos somos pecadores, nós sabemos, por natureza. Mas, em muitas ocasiões, Deus permitia que a lepra explodisse na pele de alguém para demonstrar que aquela pessoa era extremamente pecadora e que ela deveria ser retirada do convívio da comunidade. A lepra, no caso de Naamã, era algo inicial, porque apenas algumas pessoas sabiam. A família, talvez alguns amigos muito, mas muito próximos. E aí uma pessoa improvável, num lugar improvável, uma vida improvável que se relaciona com a esposa de Naamã, a serva da esposa de Naamã. Ela tinha tudo para querer a morte daquele homem. Por quê? Por que ela era uma serva? Ela era de Israel. Israel tinha sido invadido por sírios e ela tinha sido levada como escrava. A gente não sabe se ela tinha uma família. A gente não sabe se ela tinha um trabalho. A gente não sabe a condição dessa pessoa antigamente, se ela é alguém importante ou não na sociedade, na comunidade de Israel. O que nós sabemos é que agora ela era uma escrava. E na condição de escrava, ela podia ter ressentimento contra aquele homem, contra aquela família, porque agora ela era obrigada a trabalhar como escrava naquela casa. Ela não tinha mais o contato com a família dela. Ela não tinha mais contato com a comunidade. Ela não tinha mais contato com o templo. Mas ela estava ali, com o coração de uma serva de Deus, cumprindo aquilo que Jesus ia falar lá na frente no capítulo 5 de Mateus, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Essa serva amou Naamã, e por amar Naamã ela intercedia pela vida daquele homem. E ela disse para sua senhora: como seria bom se o meu Senhor fosse até Samaria e falasse com o profeta, ele seria curado. Como que alguém poderia ser curado de algo que não tem cura? Existe um profeta em Israel, e se ele procurar esse profeta, ele vai encontrar a cura. Você já parou para pensar, você com uma doença incurável para a época, e alguém fala: olha, existe alguém em um determinado lugar que é seu inimigo, mas que pode te curar. Já parou para pensar nisso? Que loucura! Pois é, o Naamã acreditou naquilo, e ele foi falar com o rei da Síria, para que o rei da Síria desse uma carta para o rei de Israel, para que ele fosse curado.
Isso aconteceu, ele recebeu a carta do rei da Síria, foi até Israel com uma grande comitiva, com muitos animais, com roupas, com coisas preciosas. Chegou até o rei de Israel e entregou a carta. Falou: olha, o rei da Síria falou para você me curar. O rei de Israel surtou na hora. Ele leu a carta e falou: você está louco? Eu sou Deus por acaso para poder curar você? Você está com a doença que não tem cura. O que você acha que eu posso fazer? É um pretexto. Só pode ser. É uma desculpa daquele rei para poder me atacar. Porque ele sabe que eu não tenho como curar uma doença incurável. E esse rei de Israel ficou desesperado. Ele surtou. Ficou muito louco. Mas aí tinha um homem chamado Eliseu. Morava num casebre, uma casinha simples, lá no meio, não sei na onde Judas perdeu as botas. E aí ele ouviu que esse tal de Naamã tinha chegado lá em Israel. E ele mandou o servo dele avisar o rei. Falou: ó, fala para o Naamã vir me procurar, que eu vou mostrar para ele que ainda tem profeta em Israel. O cara não é fraco, né? É ter muita certeza da intimidade que você tem com Deus. Manda ele vir aqui que eu vou provar para ele que ainda tem profeta aqui em Israel. Aí você imagina o Naamã, leproso, em Israel. Você lembra que quando Jesus cura os leprosos lá, o leproso ele estava lá longe e tal, e quando ele chega perto de Jesus, o pessoal tudo sai de perto, porque o leproso tinha que bater na panela, gritar, avisar que ele está chegando, para as pessoas saírem daquele lugar, porque é contagioso. Aí você imagina um comandante das tropas inimigas entrando em Israel com lepra, com um baita exército, uma grande comitiva, cheio de animais, de coisas preciosas, de roupas e tararara, um monte. Aí chega naquela casinha, lá no meio de não sei na onde, né? O cara muito rico, acostumado a ser reverenciado, ele chega naquela casinha de nada, que tem meio cômodo, não tem nenhum inteiro, né? Aí chega lá, manda chamar o profeta aí, que o rei, fala para ele que o comandante do exército assírio chegou. Daqui a pouco chega lá o bacurizinho lá, né? Miudinho, tal, chamado Geazi, que ninguém conhece. É servo do Eliseu, servo do profeta. E fala assim: ó, o senhor que é o general? O senhor que é o leproso? Isso de longe, né? Porque jamais você chega perto de um leproso. Cultura judaica, você não chega perto de um leproso. Então ele chegou a uma certa distância e falou: ó, o senhor que é o leproso? Então é o seguinte, o meu senhor, ele falou para o senhor, para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes. E aí você vai ser curado. Você imagina a cabeça do Naamã, né? Todo lugar que ele chega, ele é honrado, ele é reverenciado, ele chega naquele casebre dos cafundó do Judas, e nem o profeta se dá o trabalho de sair para falar com ele. Ele manda o servo dele falar com ele. E ainda manda ele tomar banho no Rio Jordão 7 vezes. Um rio lento, enlameado, de águas praticamente paradas. Aí ele surta, fala: meu, eu imaginei que eu ia vir aqui, ia acontecer isso, isso e isso. O cara ia vir e falar: oh, Naamã, ia se prostrar diante da Naamã, ia reconhecer, ia puxar o saco do cara, ia impor as mãos, ia invocar o nome do Senhor e fazer aquele negócio estrondoso e tal. Ele nem saiu, mandou o escravo dele vir falar comigo. Eu fico imaginando
Quanto xingamento que esse homem não soltou. Ele devia ter uma cartilha toda de palavrão para falar naquela hora. Xingando o Eliseu, xingando Israel, né? Ele já chamava o povo de cachorro mesmo, era de cachorro para baixo. Vou embora, saiu, virou as costas, vamos embora, porque isso aqui não tem ninguém não. E saiu, ia voltar para a Síria. Aí no meio do caminho, os servos dele falaram: ô comandante, me perdoa a intromissão, mas a gente já está aqui, a gente já andou pra caramba, né? Alguns dias de caminhada, trouxe tudo isso até aqui, tarará, tarará. A gente vai voltar, mas o senhor não vai nem tentar fazer o que o profeta lá, o servo do profeta falou? Se fosse um negócio difícil, o senhor não ia fazer? Se fosse um negócio absurdo, mas é tão ridículo, e mergulhar lá nesse rio sujo aí, vai lá, a gente já está aqui mesmo, está mais perto isso aqui do que voltar para lá, e se eu continuar desse jeito, já que não tem cura, então faz isso aqui, vamos lá e tal. Acabaram convencendo Naamã. Aí ele foi, mergulhou uma, nada, duas, nada, três, nada, quatro, nada, cinco, nada, seis, nada. Ah, meu, tá louco? Você já parou para pensar? Você vai mergulhar num rio cheio de lama, com água parada, você vai... O cara fala para você assim, ó, vai lá no Tietê e mergulha lá. Tudo bem que o Jordão não é igual ao Tietê, nem chega perto, né? O Tietê é terrível. Mas é para você entender, você vai, na sua terra tem rios, tem cachoeiras, tem águas limpas, tem um monte de coisa lá. O cara te manda tomar banho num rio de água suja. 7 vezes ainda. Depois de 6, eu acho que ele olhou e falou: não é possível, cara, nada mudou, nada mudou. Aí na 7ª vez o cara mergulha e volta. Ué, a pele de uma criança, um bebê. Aí eu imagino a alegria daquele homem. Ele sai da água e vai para a casinha de novo. Dessa vez o profeta aparece. O profeta aparece. E aí, né? Ele vai, aconteceu, olha só, eu estou livre, estou limpo da lepra, né? Estou curado e tal. Eu quero que você aceite um presente. Eu trouxe muitos presentes, eu quero presentear você, né? Eu trouxe animais, eu trouxe roupas, ouro, prata, pedras preciosas. O profeta fala: não quero nada. Não quero nada. Mas você tem certeza? Não quer nada? Não quero nada. Volta para sua casa. Você está curado. Mas saiba que existe Deus em Israel. E aí ele fala: é verdade. Agora eu sei que existe um Deus em Israel. E em nenhum outro lugar existe um Deus como o Deus de Israel. E eu não vou adorar mais nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Mas eu peço que, quando eu voltar para o meu trabalho, o Senhor me abençoe, porque muitas vezes o meu rei, ele vai prestar adoração a Rimon, ou Deus sírio, e ele se apoia no meu ombro e eu tenho que me curvar para ser apoio daquele rei. Que o Senhor não me condene por isso. E Eliseu fala: vai em paz, meu querido, o Senhor não vai te condenar por isso, porque é um Deus que sonda o coração. Essa é a história do Naamã. Eu nem vou entrar na história do Geazi, depois você lê na sua casa. Que o Geazi furou os olhos, né? Ele fez o que não devia fazer. Mas eu quero que você entenda algumas coisas comigo. O Naamã, ele era um homem condenado pelo pecado, porque a lepra era a representação do pecado. O pecado não tem cura, irmãos. Só Deus pode curar. Só Deus. E quando nós vemos a história de Naamã, é uma história que revela para nós a graça de Deus. Um homem condenado à morte, gentil, porque ele não era israelita, ele era gentil, arameu. Esse homem era um grande comandante, ele tinha tudo, inclusive problemas.
Mas Deus queria ter um encontro com esse homem. E uma coisa que nós precisamos aprender é que quando Deus quer ter intimidade com alguém, Deus prepara um tratamento para essas pessoas. O tratamento de Naamã fez com que ele passasse, de um conquistador a conquistado, de um doente para alguém curado, de um aflito para alguém em paz, de um homem orgulhoso para um homem humilde, de um velho homem para uma nova criatura, de um homem que tem o controle de tudo nas tuas mãos para um homem que obedece a Deus, de alguém morto para alguém que tem vida. E Deus submete esse homem a receber ordens de escravos. Um homem que é acostumado a mandar, a ordenar, um homem em quem as pessoas reverenciavam, tinham que se curvar diante deles. Esse homem teve que receber a ordem de uma serva da sua esposa. Esse homem recebeu a ordem do servo do profeta. Ele recebeu uma ordem dos próprios servos para voltar aí, já que era uma coisa simples. Se fosse difícil ele fazia, mas como era tão ridículo, ele não queria fazer aquilo. Ele recebeu essas ordens. Ele poderia ter dito não vou, endurecido ainda mais o coração. Mas chegou uma hora em que ele cedeu. E eu creio que à medida que ele foi mergulhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ele foi pensando: que besteira que eu estou fazendo, que vergonha que eu estou passando, que humilhação, eu me afogando nesse rio sujo, diante dos meus comandados, isso vai virar um meme depois. Imagina os memes que não vão fazer comigo. Quanta vergonha que eu não vou passar quando eu voltar para a Síria. Mas tudo bem, vai. E ele mergulha uma última vez, contra o seu orgulho, contra a sua arrogância, contra a sua vaidade e contra a lógica, porque não tem lógica um negócio desse. Você está com uma doença de pele, você vai mergulhar numa água suja para curar. É uma coisa doida, Deus, quando Ele quer ter intimidade com alguém, Ele prepara um tratamento. Nós não sabemos qual era a vida daquela moça em Israel. O que nós sabemos é que ela perdeu a família, ela perdeu o nome, ela perdeu a dignidade, ela foi humilhada, indo ser escrava num país inimigo. E aí eu me lembro de uma frase que Deus falou para Jeremias quando o povo virou escravo das outras nações: a sua prosperidade está diretamente ligada à prosperidade do seu inimigo. Você precisa amar o seu inimigo e orar por ele para que ele seja próspero, e a prosperidade dele vai alcançar você. Aquela menina, ela deu testemunho aonde ela estava, numa terra inimiga, trabalhando para os inimigos, sendo humilhada, sem família, sem nome, sem bem, sem nada. Mas ela não tinha perdido o temor ao Senhor, ela não tinha perdido a palavra do Senhor no seu coração. Ela poderia ter se tornado escrava, mas a palavra do Senhor não estava aprisionada. E ela ministra na vida daquele homem a palavra do Senhor. Você pode ser um idólatra, você pode adorar todos os deuses, mas você está com uma doença que ela é incurável. Só tem um Deus que pode curar essa doença. O meu Deus pode curar essa doença. E o meu Deus está lá na minha terra. Eu falo de você aqui para que você vá ter um encontro com Ele lá. E ele achou que o Deus que ela falava era o rei. Por isso Naamã pede uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. E quando ele chega lá,
o rei se desespera, fala: como é que eu vou curar algo que não tem cura? Deus manda chamar Naamã pela boca do profeta. Manda ele aqui que eu vou dizer para ele que ainda tem um Deus. Aí tem profeta ainda em Israel. O profeta é aquele que fala com Deus e fala de Deus para os outros. É aquele que vê a realidade e traz a realidade à luz da presença daquele que pode todas as coisas. Aquilo que parecia impossível se torna possível na presença do Senhor. E é tão interessante, irmãos, uma outra coisa que a gente precisa aprender: Deus não trabalha da forma como você quer que Ele trabalhe. A forma de Deus trabalhar é totalmente diferente da minha e da tua forma de fazer as coisas. Você acha que conhece os caminhos de Deus. Nós achamos que conhecemos o que Deus vai fazer ou não, como que Deus vai agir ou não. Nós achamos. Deus sabe como nós agimos. Deus sabe como nós pensamos, como nós agimos, como nós fazemos as coisas. E todas as vezes que nós achamos que já entendemos tudo de Deus, Ele é o Deus que surpreende. Ele nos manda fazer às vezes coisas ridículas, como tomar banho numa água suja para curar uma doença de pele incurável. Se você olhar, por exemplo, em João 9, é o mesmo Deus que vai falar para o cego: ó, você está cego? Peraí, eu sou a luz do mundo. E aí ele cospe no chão de barro, vai lá, faz uma melequinha na mão com aquela terra, esfrega no olho cego sem vida daquele homem e fala assim: agora você vai lá, mergulha lá, vai se lavar lá no rio de Siloé. Jesus não podia simplesmente falar para ele: ó, fecha, põe a mão no olho dele e tira, agora você está vendo. Jesus não podia simplesmente falar assim: veja. Jesus simplesmente podia não falar nada, só pensar, veja, e o cara passa a ver. Podia. Mas Deus quer provar a nossa fé. Ele faz coisas aparentemente para mim, para você, ridículas, inimagináveis. Vou fazer uma lama, vou passar no seu olho e mandar você ir lá tomar banho lá no rio lá. Vai lá no rio lá que beleza, vai se lavar lá. E se aquele cego simplesmente tirasse a meleca de lama do olho ali? Não ia acontecer nada, porque ele não foi obediente à ordem que Deus deu. Deus falou: vai e se lava no rio de Siloé. Ponto. Não é para você lavar no Jordão, é no de Siloé que eu estou mandando. Não é para você ir para sua casa e lavar na bacia lá na sua casa. Não, é lá no rio de Siloé. Não é para você ir lá para os rios, para as cachoeiras da Síria, é para você mergulhar no rio Jordão. Não é para mergulhar uma vez, são 7. Não é para mergulhar 6, são 7. Se você abrir comigo a palavra do Senhor lá em Lucas no capítulo 4, você vai ver que Jesus lembrou disso lá na sinagoga. Quando Jesus foi no sábado na sinagoga e começou a ler a palavra no livro de Isaías, Jesus já causou um baita problema, porque ele falou: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ele fecha o livro, devolve para o assistente, ele fica por ali, e todo mundo fica esperando o que ele vai ensinar sobre isso. E aí Jesus vai falar o quê? Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu sou esse do qual Isaías falava. Como assim? Ele é o filho de José e da Maria? Como é que ele pode ser esse ungido? Como é que ele pode ser o Messias? Ele vem de Nazaré. E aí lá no verso 23,
Então ele diz: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, haviam muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E no entanto Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quantos 1000 anos depois Jesus vai se lembrar de Naamã para dizer àquelas pessoas: olha, o profeta não é honrado na sua terra. Quando teve fome em Israel, tinham muitas viúvas em Israel, muitas. E o que era o mais lógico? Era que Deus enviasse o profeta de Israel para uma viúva em Israel, para que ele fosse acolhido, cuidado. Mas Deus manda esse profeta de Israel para a terra inimiga. Ele manda o profeta de Israel para Sidom, para ser cuidado por uma viúva de Sidom. Tinha um monte de leproso em Israel nos tempos de Naamã, mas o único que Deus curou no Antigo Testamento da lepra foi um sírio, um arameu chamado Naamã, que foi para a terra inimiga para ser curado. Deus trabalha de formas extraordinárias. Deus trabalha de formas que eu e você não entendemos. O problema é quando nós endurecemos o coração. Imagina se o Elias falasse assim: não, eu não vou para Serepta, em Sidom, de jeito nenhum, eu vou ser morto lá. Aonde é que o inimigo jamais iria procurar um profeta de Israel? Na própria terra, em Sidom. Era muito mais fácil encontrar um profeta de Israel, que eu estou procurando, em Israel. Eu jamais ia procurar dentro da minha casa um profeta de Israel, dentro da minha cidade. Mas Deus usou o profeta Elias em Sidom para abençoar aquela viúva e ao mesmo tempo ser cuidado por ela. Era muito mais fácil eu procurar a cura na Síria, onde tem muitos deuses, muitos mágicos e muitas coisas, mas eu ouvi o testemunho de uma moça de muita fé, que deveria me odiar, mas ela me amou. E ela falou de um Deus que poderia curar algo que ninguém pode curar. E ele acreditou, e ele foi para a cidade inimiga buscar esse Deus. E ele teve um encontro com esse Deus. Porque o mais improvável é você buscar cura na cidade onde você mesmo destruiu. Deus trabalha de maneiras extraordinárias. E a outra coisa que nós aprendemos é que a salvação não se compra. Quando Naamã foi curado, ele queria de alguma forma pagar por aquilo. Eu tenho muitos animais, eu tenho muitas roupas preciosas, eu tenho muitos bens, eu tenho joias, pedras preciosas, eu tenho escravos, eu quero te dar isso aqui de presente porque você me devolveu a vida. Eu estava condenado à morte pela lepra, que é a representação do pecado. Eu estava condenado sem salvação para mim, e eu vim até aqui, e aqui eu encontrei a salvação quando eu me humilhei, quando eu coloquei numa posição de humilhação, abri mão do meu orgulho, abri mão da minha arrogância, abri mão de tudo,
Porque do que adianta você ter tudo no mundo se você não tem um encontro transformador e salvador com Jesus? Não vale nada. O mundo inteiro não pode pagar a salvação que só Jesus pode nos dar. Eliseu não aceitou nada, porque salvação é graça, não é mérito. Salvação não se compra com dízimo, com oferta, com qualquer coisa que seja. Muitas vezes nós chegamos a este lugar com o coração de um grande comandante, nos achando melhores às vezes do que as outras pessoas, e às vezes a gente não reconhece isso, mas as nossas atitudes demonstram que nós nos achamos às vezes melhores do que as outras pessoas, e a gente vem para esse lugar, ouve a palavra, é confrontado com ela e fala: isso daí não é para mim não. O orgulho de achar que essa palavra não é para mim. Eu escolho as palavras que eu acho que são para mim. As palavras que são proferidas pelas Escrituras Sagradas, são as profecias do Senhor reveladas para mim e para você, que somos filhos e filhas de Deus. Ela nos chama para abrir mão do nosso orgulho, ela nos chama para abrir mão da nossa vaidade, ela nos chama para aprender que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Ela nos diz que, olha, você precisa dar testemunho sobre mim àqueles que você também não gosta. Não é só para quem você gosta que você vai falar de Jesus, mas é principalmente para quem você não gosta. E a esse que você não gosta, não é só falar, mas é amar. Sabe, o querer bem a essa pessoa é isso que precisa acontecer. Não é só você falar, mas é você realmente querer bem para essas pessoas. Essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui para julgar nem para condenar ninguém, mas nós estamos aqui porque alguém nos amou, e alguém nos amou tanto que nos deu uma nova vida. Muitas vezes você vem aqui para conquistar uma palavra do Senhor para você, mas você sai daqui conquistado por ela. Muitas vezes você vem para cá com o nariz às vezes empinado, passa por essas portas como se, o mundo devesse favores a você, e você sai daqui com o rosto em terra, sabendo que você não tem controle de nada, você não tem controle sobre o que você ganha, você não tem controle sobre o que você perde, você não tem controle sobre a sua própria saúde, você não tem controle sobre os seus próprios pensamentos, você não tem controle sobre o simples fato de você respirar no lugar onde você está, você não tem controle sobre a sua visão, o seu olfato, o seu paladar, a sua audição. Você não controla nada. E muitas vezes nós nos achamos melhores do que os outros. Quando nós reconhecermos que não somos nada e que não somos ninguém, esse Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias através das nossas vidas. Quando nós entendermos que Deus trabalha de formas muito diferentes da nossa, e a gente obedecer, independente de onde, de quando, de como, de quantas vezes forem, irmãos, nós vamos viver experiências extraordinárias com Deus. Deus já te mandou fazer alguma coisa ridícula, que ia te colocar numa posição ridícula, e aí de repente falou: não, meu. Tipo, um exemplo, você sair, você está num ônibus e ele falar para você assim: ó, sabe aquela pessoa que está sentada ali do lado? Vai lá e dá um abraço nela e fala que eu amo ela. Para com isso, Deus. O pessoal vai achar que eu sou louca.
Vou passar um carão aqui, um ridículo. Não vou. Vai lá. Essa pessoa precisa de um abraço e ela precisa ouvir que eu a amo e que ela é importante. Por isso que a minha fala hoje foi para que você entendesse que você é amado, que Deus te ama, que Deus te acolhe nos momentos de dificuldade, que Ele te abraça quando você se sente sozinho. E às vezes você não sente isso. Às vezes Ele usa alguém, Ele quer usar alguém para ir lá e falar: olha, Deus me mandou vir aqui dizer que Ele te ama e me mandou te dar um abraço. E aí você fica pensando que você vai passar um ridículo e você deixa de ser usado como um instrumento de graça, porque você não quis passar, entre aspas, um ridículo por causa de Jesus. Andar com Deus é viver aventuras, irmãos. Todos os dias. São aventuras que vão te colocar em perigo, que vão te fazer passar pelo ridículo muitas vezes. São coisas que vão acontecer na sua vida e que talvez no momento você não entenda. E você vai muitas vezes questionar Deus: Senhor, mas eu não entendi por que isso aconteceu comigo, Senhor. Como, por exemplo, aquela escrava, você acha que ela não questionou Deus? Senhor, o Senhor me permitiu ter que trabalhar na casa do meu inimigo, como escrava. Eu perdi a família, eu perdi os bens, eu perdi a comunhão com os meus irmãos, eu perdi um monte de coisa, eu estou aqui sozinha. Mas em momento nenhum ela estava sozinha. Ela estava sendo um instrumento de Deus naquele lugar para anunciar a salvação ao perdido. Quantas vezes Deus quer te enviar para lugares para que você fale com pessoas perdidas, mas você quer ir para os lugares mais chiques, né? Não, eu quero ser missionário lá em Porto Seguro. Eu quero ser missionário lá em Porto de Galinhas. Eu quero ser missionário lá nos lugares bons, né? A gente pensa em lugares bons para ser missionário. Tem gente perdida nesses lugares? Tem. Mas tem gente perdida em lugares que Deus quer que você vá, porque Ele quer falar com aquela pessoa específica. E você é o instrumento que Deus quer usar para isso. Mas enquanto você resistir ao amor de Deus, à palavra de Deus, você não pode ser usado como instrumento poderoso nas mãos dele, instrumento de graça, de salvação. Você já foi um perdido, uma perdida em algum momento da sua vida. E Jesus te encontrou através da vida de alguém, para que você hoje estivesse onde você está, ouvindo essa palavra, para você entender que você agora é para ser esse instrumento que vai lá buscar o perdido. Você já esteve no lugar do outro, agora é a sua vez de ir buscar esse outro como um discípulo, uma discípula de Jesus. Não resista ao amor de Deus. Vai para casa hoje com essa palavra lá de Tiago, no capítulo 4. Lembra da história do Naamã, dessa serva? Mas lembra também que lá no capítulo 4 de Tiago, no verso 6, nos é dito o seguinte: contudo, ele generosamente concede graça, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No reino de Deus não tem lugar para gente orgulhosa. O reino de Deus não é lugar de gente orgulhosa. O reino de Deus é lugar de gente humilde. João, no capítulo 13 em diante, Jesus ensina a humildade lavando os pés dos discípulos. E diz para nós: olha, se você quer ser feliz, faça a mesma coisa que eu fiz. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa olhar para Jesus. Você precisa fazer o que Jesus fez. Você precisa abrir mão
de querer ganhar o mundo, porque senão você vai perder sua alma, você vai perder a eternidade. E a eternidade não é para depois da morte, é para agora. Se você hoje ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você hoje ouviu a voz de Deus, abra mão do orgulho que você tem vivido e busque viver como aquela serva, ou como Naamã, depois de um encontro com o Senhor, porque eu creio que o Senhor te encontrou aqui hoje, através dessa palavra. E eu creio que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pensou ou imaginou, pelo poder que opera nele através das suas vidas. Vamos orar? Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei se teu coração estava orgulhoso, eu não sei se você veio conquistar uma palavra para você ou não, mas o meu desejo é que você saia daqui hoje conquistado pela palavra do Senhor. Se você tem vivido com um coração orgulhoso, se você precisa ser encontrado por Jesus, se você precisa ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho, eu vou pedir para você se colocar de pé enquanto nós oramos. Muitas vezes nós nos parecemos mais com Naamã do que nós pensamos. Muitas vezes nós queremos ter o controle da nossa vida e da vida de outras pessoas. E isso nos torna pessoas arrogantes e orgulhosas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, o Senhor que sonda a mente, que sonda o coração, o Senhor que nos usa conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós estamos aqui para sermos quebrantados pelo Senhor. Oramos para que o Senhor possa sondar cada um dos corações aqui presentes, cada um dos corações e mentes que vão ouvir essa mensagem depois. Que esse amor que nos constrange, Ele possa transformar o nosso coração e a nossa mente. Ele possa quebrar todo o orgulho que habita em nós e nos tornar pessoas humildes. Porque nós sabemos que no reino de Deus não existe lugar para orgulhosos. O reino de Deus é um lugar de humildade, de serviço, de cuidado, de acolhimento, de amor. E nós queremos aprender isso na Tua palavra, Pai. Nós queremos aprender isso na nossa comunidade, na convivência com os nossos irmãos, na convivência nos nossos lares, com os nossos familiares. E nós precisamos da Tua orientação para isso. Que o poder do Teu Santo Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, possa também ressuscitar a cada um de nós que estávamos mortos em delitos e pecados. O Senhor um dia nos encontrou, Senhor. Nos encontrou com uma doença incurável e o Senhor tem nos dado vida, e vida em abundância. E o Senhor, na Tua palavra, nos promete uma eternidade ao Teu lado, vivendo uma vida diferenciada. E para isso nós precisamos testemunhar do Senhor nesta vida. Testemunhar do Senhor nos lugares onde o Senhor nos leva. Lugares que muitas vezes nós não entendemos. Pessoas que muitas vezes nós não compreendemos por que o Senhor nos permite nos relacionarmos com essas pessoas. Ah, Senhor, mas como é lindo a forma como o Senhor trabalha, Pai. A forma como o Senhor entrelaça as vidas para propósitos extraordinários é maravilhosamente incompreensível ao nosso coração. Mas o desejo que nós temos é de viver cada momento desse para a glória do Teu santo nome. Ah, Senhor, o Senhor conhece cada uma das pessoas que estão de pé aqui, Senhor. O Senhor sabe o nível de orgulho que nós temos e o quanto nós precisamos ser humilhados e passarmos por momentos ridículos
para glorificar o Teu santo nome. Nos colocamos nessa posição para servir o Senhor, quando, onde, como e quantas vezes forem necessárias. Oramos para que o amor de Deus, para que a graça de Cristo Jesus Cristo, a graça de Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo nos alcance hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vou pedir um favor a você, que antes de você sair, você abrace os seus irmãos e diga a ele, a ela, o quanto Jesus o ama e o quanto você é amado, que você possa sentir o amor de Deus no abraço que você vai dar aos seus irmãos. E não desista da caminhada, descanse e retome com mais força, com mais vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus.